Don't you forget about me. Don't. Tá filmando já? Puta. Vamos lá. O que vocês estão falando? Tudo bem. Anos 80. Eu nasci em 1986. Eu era apenas uma criança. Com 3 anos de idade já era a década de 90. Sim, porque eu nasci no final da década, no final de 1986. Mas, mesmo assim, eu vivi muito daquilo depois, posteriormente, né? Porque a década de 80 ela voltou com tudo, seja no cinema, na música, no comportamento, nos produtos. A gente come, a gente viu o chocolate, pô, eles relançaram, virou nostálgico o negócio lá. Década de 80 explode até hoje. E já faz uns 15 anos aí que a década de 80 ainda tá em atividade. Você vai pra balada, vão na balada nos 80, vão na balada trash, curtir, enfim. A década de 80 é muito importante pro comportamento, principalmente de nós daqui do Ocidente, porque ela redefiniu e criou muitas vertentes. E é claro que no cinema não podia ser diferente. Então hoje, como é tão amplo esse tema, eu resolvi pontuar 5 tópicos para vocês que são muito importantes no contexto cinematográfico. São 5 temas ou personalidades que mudaram a história do cinema nessa década. Ou gêneros, enfim, vocês vão entender a dinâmica do programa aqui que eu quero propor para você. Então eu vou sintetizar tudo, né? Vai ficar um bololô aí, mas eu espero que vocês acompanhem, eu espero que vocês gostem. Bom, para falar na década de 80 eu tenho que falar de um sujeito que vocês já devem estar imaginando. Ou talvez você não conheça o nome dele da primeira vista, mas se eu falar o que ele é responsável, você vai saber na hora e vai matar. Número 1, John Hughes. Sim, meus caros, John Hughes, ele redefiniu a sua infância. Seja que você nasceu na década de 80, 90, 2000, ou até se você nasceu antes disso, ele definiu a sua juventude. Sim, claro que se você gosta de cinema, claro. Porque ele é o responsável por grandes filmes desse período. Por exemplo, Curtindo a Vida Doidado. Já basta pra definir a década aí, tudo bem. Clube dos 5, A Garota Rosa Choque. De Rosa Choque, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000, Antes Só do que Mal Acompanhado. Uma infinidade de filmes que não são filmes que representam o comportamento dos jovens, principalmente dos jovens daquela época. Então se você quiser estudar sobre o período, o primeiro conselho que eu te dou é assista os filmes de John Hughes, que são comédias deliciosas, muitas vezes despretensiosas, mas elas abordam temas até sérios, como por exemplo a vida na juventude daquela época, como os jovens lidavam com os pais naquele período, entre outros problemas de o sexo também, como ele era visto, né, durante a década de 80, entre uma infinidade de temas. John Hughes ele propôs nessa sua filmografia, que depois se estendeu. Ele inclusive é responsável por franquias como Esqueceram de Mim e Beethoven, né? Outros filmes que esses daí eu já, né? Mas na década de 80 ele fez muita coisa boa aí. E não só como diretor, mas sim como roteirista e produtor também. E para definir o John Hughes assim em um filme que eu considero um filme essencial da década de 80, eu falo do Clube dos 5, mas por que não Curtindo a Vida Doidado? Curtindo a Vida Doidado todo mundo conhece, mas o filme que redefiniu o tipo de jovem, nada mais nada menos que é o filme citado, Clube dos 5, porque nesse filme tem um retrato de 5 jovens enfurnados numa escola, de uma forma de punição. São 5 estereótipos. Se você tem o rebelde, o atleta, a patricinha, a estranha e o nerd. São os 5 arquetipos daquele período nos Estados Unidos. Com certeza você deveria se inserir em um. Então todas as pessoas se viam ali identificados pelo menos algum daqueles personagens. E eles têm um embate emocional, eles dividem dilemas. E é um filme denso, tem comédia, principalmente é um drama, tem até romance. E é um filme que não só definiu o comportamento e fez um estudo analítico, antropológico, eu diria, desse período, mas é um filme que definiu até no cenário musical. Don't You Forget About Me é uma das grandes músicas, assim, trilhas sonoras
você ouve essa música e você já remete ao filme Clube dos Cinco. E é um dos grandes hinos da década de 80. E o filme é, pra mim, o melhor filme do John Hughes. Mais ainda do que o Curtindo a Vida Adoidado, que os críticos adoram também. Então Clube dos Cinco é o filme que redefiniu Breakfast Club, é o filme que redefiniu a década de 80 da minha primeira escolha. Bom, o segundo subgênero, o segundo tópico que eu vou falar são os filmes de terror. Os filmes de terror, aquele período, se hoje em dia é muito fraco, as produções são horrorosas, naquele ano, cada ano que passava daquela década tem uns 5 clássicos, 5 filmes essenciais, né? E é um período também que muitos personagens conhecidos do folclore americano gostam de proliferar. Por exemplo, Fred Krueger foi criado naquela época, na franquia A Hora do Pesadelo. Jason, no Sexta-feira 13. O Pinhead, que é britânico, foi criado no Hellraiser. E até o Chuck, boneco assassino, né, no Brinquedo Assassino, um filme no final da década de 80. E não é só personagens icônicos como também, e épicos, como também filmes autorais. Você tinha filmes respeitados pela crítica durante aquele período. Não era só filmes trash. Então você tinha o John Carpenter, David Cronenberg, George Romero, John Landis, John Dante, fazendo coisas muito boas. Tinha filmes pipocavam, ainda o Dario Argento fazia produções. Na Itália ainda se fazia filmes muito bons. E até as produções mais baratas, como Killer Clowns from Outer Space, The Evil Spawn, são filmes que, mesmo marginalizados, eles pipocavam os montes. No Japão também, enfim. E clássicos nasceram. Por exemplo, Lobisomem Americano em Londres, Enigma do Outro Mundo, Eles Vivem, A Hora do Pesadelo, A Volta dos Mortos-Vivos, Dia dos Mortos, Videodrome, A Mosca, que é uma refilmagem. Então, grandes clássicos, e se eu esquecer, é que tem tanto, tem muita coisa, por favor, me perdoem. Eu também vou, depois do final do vídeo eu vou falar, meu Deus, eu esqueci desse, mas tudo bem. Mas tem um filme que eu não citei, que você deve estar falando agora, exatamente, eu não esqueci desse, que é pra mim o que definiu o gênero na década de 80, que é Evil Dead. Evil Dead Sam Raimi. É um filme de produção paupérrima, feito com bastante entusiasmo por estudantes, né, por jovens estudantes. O Sam Raimi, o melhor amigo dele, Bruce Campbell, um era o diretor, o outro era o protagonista. E vamos dizer que o Ash é um dos protagonistas mais carismáticos da história do gênero e, quiçá, do cinema americano. Porque não só como protagonista, você tem um protagonista forte, mas você tem uma história envolvente, que você vê com bastante entusiasmo, que eles fizeram um filme precioso, sim, em termos cinematográficos, porque você tem câmera nervosa, ângulos inusitados, é um filme muito dinâmico, explosivo, com edição, sabe, que explode na sua vista, e efeitos especiais que podem parecer toscos, e de fato são toscos, mas funciona, porque o filme é assustador. Eu assisto aquele filme e me dá arrepio. E Evil Dead é um filme que colocou os filmes trash de terror no devido lugar como uma forma de arte. E isso aconteceu na década de 80, em 1981. Evil Dead pra mim é a escolha apaixonante como filme de terror que definiu a década de 80. Em terceiro lugar é um diretor, que é só mencionar ele, é o cinema. Ele é a primeira pessoa que você pensa em cinema, assim, um diretor, você pensa nele, que é o Steven Spielberg. E o auge dele, da carreira dele, não só como diretor, mas também como produtor, foi durante esse período. Ele foi o responsável por produzir, só por produzir. Direção a gente fala depois. Produzir os Goonies, Gremlin, Poltergeist, e só pra coroar, a trilogia do De Volta pro Futuro. Foi dirigido pelo Robert Zemeckis, mas ele era o produtor executivo. Pra falar em Robert Zemeckis, também uma cilada para Roger Rabbit. São filmes que redefiniram a década de 80, que tiveram ele, que tem ele no crédito, não como diretor, mas sim como produtor executivo, e ele tem, com certeza, ele tem a mão dele lá pousando ali, fácil. E os filmes que ele dirigiu, não é mesmo? A trilogia do... Deixa eu limpar a boca antes, porque tem que limpar a boca pra falar de Indiana Jones. Sim, eu sou fã incondicional de Indiana Jones, o arqueólogo. E ET, o Extraterrestre. Você tem filmes até mais sérios, como, por exemplo, O Império do Sol, Além da Eternidade, A Cor Púrpura, que foi indicado para o Oscar, que é um filme tenso sobre racismo americano. E o Steven Spielberg estava lá firme e forte, fazendo todos os gêneros no ápice, assim, de ótima qualidade. Tudo que ele tocava era ouro.
ele com certeza é essencial para a década de 80, para a carreira, ele se tornou, acho que, um dos primeiros bilionários do cinema durante essa década. E o filme essencial dele é o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, que é uma delicioso pastiche de produções B que ele consumia, né? Ele assistia quando era criança, como George Lucas, que é o roteirista do Indiana Jones também. É os dois nerds fazendo o que eles gostam, dá nisso, né? Essa merda bosta, né? Eu adoro. Que é o Indiana Jones. Bom, e o primeiro, Os Caçadores da Arca Perdida, tem tudo. Bom, a gente conhece ele, quem é o carisma dele, interpretado por Harrison Ford, muito bem. E você tem um monte de mistura, você tem religião, fantasia, história de Segunda Guerra Mundial, você tem nazista, você tem aventura, você tem Inca, Maia, povos pré-colombianos, pipocando tudo. Egito, De qualquer forma, Os Caçadores da Arca Perdida é um clássico que explode minha cabeça no bom sentido e é uma aventura que com certeza ela figura entre as mais importantes, um dos filmes mais importantes da década de 80, independente se você gosta de filme, eu só gosto de filme de arte, que pedante que você é. Tudo bem. Não tem como falar que Caçadores da Arca Perdida não é importante para essa época. Então ele é o meu terceiro filme que definiu a década. O número 4 são os filmes de comédia, porque esta é uma época com os filmes mais engraçados, que também redefiniram. Se a gente conhece os filmes do Judd Apatow e todos os filmes de comédia que funcionam hoje em dia, mundialmente, eu não estou falando só nos Estados Unidos, as principais referências vieram dessa década. Também grandes humoristas. Você tinha muitos humoristas que vinham da televisão americana, como no programa Saturday Night Live. Você tinha o Ed Murphy, o Dan Aykroyd, o Bill Murray. Você tinha o Harold Ramis, que depois se tornou diretor de cinema. Você tinha o Steve Martin, sem contar o Leslie Nielsen, que era um ator já era bastante maduro e era um galã antigo que não era tão bom ator, mas ele se redescobriu fazendo comédias dos irmãos Abrams, que as comédias mais pastelão que ficaram imortalizadas, como Qualquer Polícia Vem Aí, Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Sem contar que grandes nomes também apareceram durante esse período, como Tim Burton, que fazia comédias com um viés de fantasia sombria, como Beetlejuice, que é hilário, o filme é muito engraçado, e também as franquias de sucesso, porque se a gente conhece American Pie, essas besteiras todas, veio muito da década de 80 com a franquia canadense Porky's ou a Revanche dos Nerds. E os britânicos do Monty Python, do outro lado do Atlântico, ainda faziam bastante sucesso e eles estavam querendo descobrir algum sentido na vida. E também tem uma produção inglesa muito interessante chamada Whitney and I, que fala sobre dois fracassados que tentam se encontrar um lugar ao sol. E realmente é um filme poderoso, é um filme de arte, de comédia hilário, britânico, que eu realmente recomendo para vocês. Estou falando com toda empolgação, porque é realmente muito bom. Mas o meu grande destaque nesse subgênero, nesse tópico que redefiniu a década de 80, é o This is Spinal Tap. Isto é Spinal Tap, dirigido por Rob Reiner em 1984. É um falso documentário engraçado sobre a banda fantasiosa chamada Spinal Tap, que passa por várias vertentes do gênero musical, como rock, até o rock psicodélico, o metal, o rock progressivo, e é tudo estereotipado, todos os arquetipos do rock estão ali inseridos. É engraçado, por exemplo, eles brincam com a maneira de como os bateristas, eles são os únicos membros de uma banda que eles não são fixos, e eles morrem das formas mais absurdas, como combustão espontânea, e é hilário ver tudo isso. É um filme que capta muito bem de uma forma totalmente inovadora, porque naquela época falso documentário não era tão comum. O Woody Allen havia feito um falso documentário chamado Zelig, que é um filmaço dele, mas This Spinal Tap ele consolidou esse subgênero que até hoje a gente pode ver em vários falsos documentários, documentários, enfim. É engraçadíssimo o filme. E ainda, por cima, eles se transformaram numa banda real e fizeram, inclusive, turnês, os atores e comediantes que tocavam de verdade. Mas isso é uma outra história, eu vou deixar pra depois. Por fim, porque o Lário Cine é um canal também respeitável de cinema e gosta de falar sobre filmes de arte também, a gente não poderia ressaltar as grandes produções em âmbito internacional. Bom, Brasil fazia Pichote, Héctor Babenco, que é sensacional, um filme de 1981, que é considerado, o Champagne já falou que é o filme favorito dele. Tinha grandes nomes, grandes diretores no auge nessa época. Akira Kurosawa ainda dirigia de primeira linha, assim, uma direção impecável no Run, que é um dos maiores filmes
de todos os tempos, inclusive da filmografia do cineasta nipônico. O Ingmar Bergman, Fanny Alexander. Você tinha o Tarkovsky na década que ele morreu, inclusive, fazendo nostalgia. O Stanley Kubrick, o próprio Stanley Kubrick fez Nascido para Matar, o seu penúltimo filme durante essa década. O Federico Fellini, La Nave Va. Mas também surgiram grandes nomes, como os irmãos Coen surgiram naquele período, o Tim Burton surgiu naquele período, o Pedro Almodóvar surgiu naquele período. Então, diretores que fizeram a cabeça posteriormente dos cinéfilos e dos espectadores ao redor do mundo começaram suas carreiras com grandes produções. Steven Soderbergh também naquela época. Então você tinha grandes diretores no auge e aparições de grandes filmes de arte, como por exemplo Wim Wenders com Paris, Texas. Foi um boom, explodiu aquilo. Werner Herzog com Fitzcarraldo. Os filmes do Jim Jarmusch, que são comédias hipsters, digamos assim, que não são tão engraçadas, mas elas são artisticamente impecáveis, né? Como por exemplo Stranger Than Paradise e Down by Law. Eu escolhi um filme que coincidentemente é americano, mas é um filme de arte que eu gosto muito, que aprecio muito, que é um estudo antropológico. Você já deve ter reparado que eu adoro essa palavra, falar sobre comportamento humano, antropologia, que é o Do the Right Thing. Do the Right Thing é um filme de 1989 dirigido por Spike Lee, e ele atua inclusive no filme, e retrata aquele microcosmos que é o bairro do Brooklyn, no final da década de 80. E você vê aquele caldeirão cultural, tinha várias etnias, as raças convivendo, você tinha negros, você tinha os hispânicos, você tinha italo-americanos, orientais, todos vivendo no mesmo bairro, na mesma vizinhança, e todos aquele embate, como se fosse uma guerra fria mesmo, aquele embate silencioso e até muitas vezes explícitos entre eles. É um filme que fala sobre as diferenças humanas, independente de sua cor, de sua crença, quadro social. É um filme muito bacana e é um dos filmes que mais fala com bastante êxito sobre esse tema social, político, inserindo principalmente na sociedade americana, né? Que vivia um fim de guerra fria, que vivia uma abertura um pouco mais... A cabeça dos americanos estavam ainda se recuperando daquela era do Ronald Reagan, que vigorou no meados da década de 80. E Spike Lee ele faz isso de uma forma primorosa e é um filme que define a cultura até aquele momento da década de 80 e de forma curiosa porque é um filme de 1989. Então Do the Right Thing, sem contar a trilha sonora que é essencial, né, com Public Enemy e o Fight the Power, que pra mim é o Stairway to Heaven do rap. Tudo naquele filme, tudo ali, né? 2 horas de Samuel L. Jackson também fazendo participação. Ali, lindo. Do the Right Thing pra vocês é o melhor, pra mim um dos grandes filmes de arte da década de 80. E é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Ficou superficial porque é muita coisa pra falar, é muito filme pra citar. Mas, com certeza, se vocês gostarem, eu posso fazer até um segmento no canal falando sobre a década de 80 ou sobre outras décadas. E falo mais sobre filmes, sobre esses tópicos. Aí vocês que escolhem, porque vocês é que mandam nesse canal. Vocês que mandam aqui e eu sou apenas um empregado de vocês. Olha só que legal, bacana. É isso aí, é nóis, falou, até mais. Não, pera aí, deixa eu colocar a música. Senão fica assim. Pode cortar.